Olá, bom dia a todos ou aqueles que irão ouvir essa mensagem bíblica, mensagem que Deus fala através da nossa fé, através da nossa convicção e certeza do poder da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela diz assim, mensagem que veio para mim e veio para você, que diz e fala, nos ensina com relação à prática da oração por todos os homens, quaisquer que sejam eles, judeus, ateus, gregos, publicanos, quaisquer que seja o incrédulo, quaisquer que sejam os religião católica, espírita, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nós não estamos agindo de forma em acepções de pessoas que Deus quer que eu e você, homem de Deus, venha fazer por eles lá fora. Não é porque o meu irmão existe e está em outro credo religioso que eu não vou orar por ele, não. Muito pelo contrário. A palavra nos ensina que nós temos que o quê? Orar por todos os homens e por um só mediador. Quem é esse mediador? Que é Deus. Não adianta você sair da sua igreja porque viu algo errado ou se entristeceu com algo dentro da sua religião, denominação, dentro do seu credo religioso, que você vai passar por uma outra e não vai encontrar. Você vai até encontrar, sim, defeitos. Mas se você for com esse foco objetivo de ir para enxergar os erros das pessoas. E muitas são as pessoas que fazem isso no meio da classe evangélica. Muitos vão para observar, para serem observadores dos erros, nas falhas, nos preceitos dos outros. Isso é errado. Enquanto você se incomoda com a vida dos outros, do seu irmão, a sua vai ficando para trás. E a palavra de Deus nos ensina que não é dessa forma que nós devemos agir e interagir diante da presença de Deus. Seja um crente valoroso, seja um crente apto e aprovado por Deus. Se alguém te magoou, ore por ela, ore por ele. Não está bem naquela igreja, naquela denominação, fique em paz. Está se incomodando? Pois saia. Tem várias e várias outras denominações que não vai ser eu que vou dizer que as outras sejam do diabo ou não sejam de Deus, não. Tem várias. Se você não está bem na sua igreja, se incomodou com algo, pois ore a Deus para tirar isso do seu coração, para tirar, no nome do Senhor Jesus, a poeira dos olhos que você enxerga do erro das pessoas, e vá para uma outra igreja, mas nunca abandone Jesus, não, porque falhas, meu irmão, minha irmã, falhas você vai encontrar em todas as religiões, denominações, enfim, todas. Se você for agir com seus olhos materiais, você vai encontrar sempre falhas e defeitos absurdos que podem atingir a sua fé. Pode sim. A palavra de Deus fala no livro de Timóteo, todos conhecem, sabem, 1 Timóteo capítulo 2, que fala da prática da oração por todos os homens e um só mediador.
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Será que é isso que nós temos, ou que estamos fazendo na presença de Deus? Será que nós estamos suplicando a Deus, levando os nossos interesses pessoais diante do conhecimento dos homens, dos inteligentes? Ou será que nós estamos buscando e levando os nossos problemas para um só mediador, que é Deus, que é o único que pode resolver e agir diante da minha vida e da sua, em trazer a solução do seu problema? Será que você está fazendo errado? Aí ele fala, e use da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Será que nós estamos intercedendo pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos? Faça uma análise na sua atitude de fé, na sua concepção de procurar entender e interpretar a palavra de Deus. Em favor dos reis e de todos os que se acham invertidos de autoridade. Quantas são as pessoas que vivem e que estão aí no meio de líderes? Digamos, exemplos, nós temos os nossos vereadores, que são autoridades, prefeitos, nós temos os nossos candidatos deputado, estadual, federal, senado, nós temos o nosso presidente. Ele fala disso, de todos que se acham investidos de autoridade. Não é porque eles não servem ao Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, que a autoridade que foi dada a ele, foi eleito, não foi pelos seus méritos, nem pelos seus conhecimentos, e sim pela vontade de Deus, que viu neles uma atitude de graça, em ser apto, aprovados naquilo que eles exercem hoje. Mas será que nós estamos fazendo? Porque aqui ele fala que eu e você devemos orar por essas pessoas, por essas autoridades. É por isso que aí o nosso país está passando por umas situações catastróficas, em resultados irrepreensíveis, que não há solução nenhuma, homem nenhum na face da terra que possa resolver a fome, a miséria, a desgraça, o ódio, a mágoa nos corações das pessoas, ganância, poder. E o que nós temos feito? Você que tem observado, olhado a vida da sua irmã na igreja, você que tem observado, olhando para os defeitos dos outros, faça o contrário. Faça isso aqui. Vamos orar pelos nossos governantes. Existe solução? Existe sim. Mas para aqueles que têm visão de águia, visão que o homem não possa alcançar, mas ele sim pode. Ele pode. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Fazendo isso, ele aprova a minha atitude e a sua atitude, que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 4º versículo diz: o qual esteja que todos os homens se salvam, ou se, glória a Deus, se já salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Talvez eles, nossos líderes políticos, não vou dizer todos, mas alguns, não tenham conhecimento da verdade. Mas você fazendo isso, orando, intercedendo para que Deus venha fazer um mover nos corações, transformar o coração dele, que eles possam alcançar e ter o conhecimento da verdade. Olha o privilégio que Deus deu para mim e deu para você. Uma coisa que eles não têm. Mas Deus te deu graça e virtude
de te dar o conhecimento e a sabedoria. Coisas de Deus que os governantes ainda não têm. Deu para reparar a diferença do poder sobrenatural e do poder natural, como é colocado na balança? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Ele, o Cristo, o homem, o qual si mesmo se deu em resgate por todos, testemunha que se deve prestar em tempos oportunos. Quantas são as oportunidades que Deus tem dado para você, minha irmã, que fala mal da vida dos outros, minha irmã que se expressa de forma inadequada para chamar a atenção das pessoas na casa do Senhor. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Nós temos que chamar a atenção do Espírito Santo na nossa vida. E não enxergar os erros e falhas dos outros. Porque dessa forma Deus não vai se agradar de você. Você que age dessa forma. Por incrível que pareça, o mundo da classe evangélica está envergonhosa. Envergonhosa. É o diabo? Não. É a falta de vergonha e caráter social. É a falta de conduta, de respeito diante do ser humano. Que muitas são as vezes que não é o diabo que age, não. É a falta de caráter, falta de sensibilidade, de reconhecer os seus erros e de ir, quando sair da sua casa, você sair com um propósito no seu coração, em busca do solucionador do seu problema. E não de ir visitar, e não de ir entrar na vida alheia das pessoas. Enquanto você entra na vida alheia das pessoas, você esquece a sua. Aí sim, o diabo entra, quando você vai voltar para sua casa, está tudo revirado. Para isto fui designado, ele, pregador e apóstolo, firmo a verdade e não minto. Glória a Deus. Mestre dos gentios e na fé, na verdade. Proceder conveniente no culto público. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Será que é você que está orando? Em todos os lugares? Levantando mãos santas? É isso que Deus quer que você faça, varão. Enquanto você perde tempo para falar do bispo A, bispo B, bispo C, você está perdendo bênção. Levante suas mãos para o céu e ore por eles. Eu oro para que Deus venha abençoar a vida do bispo Macedo. Eu oro para que Deus venha abençoar a vida do pastor Silas Malafaia. Eu oro para que Deus venha agir na mente do subconsciente desses homens, que Deus é Deus na nossa vida. São homens de Deus. Mas quem sou eu para tentar olhar a falha dos erros dele, se eu não consigo enxergar nem a minha? Você não consegue enxergar nem a sua. Por que você vai conseguir enxergar a dos outros? Você consegue, porque a sua visão está na frente, mas você não consegue olhar para o seu próprio rosto, para a sua própria pessoa. Você só vai conseguir quando você olhar no espelho, cara a cara, e você vai olhar seus defeitos, porque assim você só enxerga a ponta do seu nariz. É difícil enxergar os seus próprios erros, mas dos outros é fácil. Ore por eles, porque foram homens de Deus, constituídos pelo poder de Deus. E quem sou eu para apontar falhas de ambos? Ai daquele que tocar no giro de Deus. E tenho certeza absoluta que o bispo Macedo, Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano, enfim, todos esses homens de Deus foram levantados, constituídos, consagrados pelo poder do Espírito Santo. Então tome cuidado com o que você fala, porque quanto mais você fala mal das pessoas, dos homens de Deus, mais a sua vida, em vez de ir para frente, ela não é nem que nem caranguejo, vai de lado, ela anda para trás.
ela anda para trás. Existe, claro, formas de condutas e formas de trabalho que certas denominações fazem. São doutrinas. E quem sou eu para interferir na doutrina de A, de B, de C e de D? Eu não. Eu me preocupo com a minha. Com aquilo que Deus me colocou no intuito de fazer e agir. Glória a Deus. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabelos frisados, de cor de ouro ou pérola, ou glória a Deus, vestuário despejoso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Este já, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois foi a Eva. Quer que eu fale alguma coisa com relação a isso aqui? Eu não falo, não. Eu não falo porque eu não brigo. Eu procuro obedecer a palavra de Deus. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservado através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? É esta a palavra de Deus que veio em meu coração para que você venha. Faça uma análise da sua atitude de fé. Faça uma análise da sua vida, o seu comportamento, quais são os seus objetivos e propósitos quando você sai da sua casa para ir até a casa do Senhor. Será que é por uma boa razão? Ou será que é por uma situação de obrigação? Ou será que não tenho nada para fazer em casa, eu vou olhar a vida alheia dos outros? Analise. Não sou eu. Não estou prejulgando, não estou julgando, mas estou ensinando. Porque nós conhecemos a árvore é pelos frutos. Não é do fruto que conhecemos a árvore. Bom, guarde essa mensagem no seu coração. Que Deus abençoe no nome do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, no nome de Jesus.